Meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Tia Paula trouxe um assunto muito interessante. Hoje vamos estudar o gênero textual poema. E o que é um poema? Poema é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar um sentimento, uma emoção, um pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poio. E o que significa? Fazer, criar, compor. Tem gente que ama fazer poema, não é isso? Então, o poema, ele é bastante variável, seja em relação ao seu estilo, à sua extensão ou à sua temática. Então, meus amores, vamos ver o que é estrofe e o que é rimas. Vamos estudar primeiro as características do poema. Então, o poema, geralmente, ele se apresenta em formas de versos e de estrofes. E o que é o verso? O verso é cada uma das linhas de um poema. Já a estrofe é um conjunto de versos. Muitos poemas, eles têm rima e métrica. E o que será isso? A rima é a repetição de um som. Pode ser vocal ou consonantal, que ocorre em intervalos regulares dentro do poema. E o que é a métrica? A métrica é a medida do verso contada em sílabas poéticas. É bem interessante, né? Quando a gente vai estudar poema, vamos agora ver o que é estrofe e verso. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Então, cada linha de um poema, ele representa um verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Então, como exemplo, tia Paula vai dar a vocês a primeira parte de um poema. Vou embora para Passágado. Então, vamos ver, é um poema de Manuel Bandeira. Vou embora para Passágada, lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Então, neste caso, a frase vou-me embora para Passágada é um verso, assim como lá sou amigo do rei. É outro verso. E assim vai por diante. É bem interessante, né? Agora vamos ver o que é o verso. O verso é uma única frase em uma composição poética. Então, é o elemento que define a poesia em oposição à prosa. Então, um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe. Então, os versos dão ritmo, melodia e métrica a cada poesia. Então, para exemplificar os versos e as estrofes, vamos utilizar o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Cada linha desse poema apresenta um verso. Então, quando tia Paula fala assim, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, primeira estrofe, então, primeiro verso, minha terra tem palmeira. Onde canta o sabiá, já é o segundo verso. As aves que aqui gojeiam, terceiro verso. Não gojeiam como lá, quarto verso. Então, não é interessante? Vamos agora ver o que é estrofe. Na poesia, uma estrofe é uma unidade de um poema, sendo formada por versos. Na estrofe, os conjuntos de versos são ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica ou outras estrofes. Cada um do conjunto de versos separados por linhas pontilhadas é uma estrofe. Então, o poema abaixo possui 3 estrofes. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, uma estrofe. No céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Segunda estrofe. E a terceira, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, observe que nesse poema que eu li para vocês, tem 3 estrofes. Não é interessante? A primeira, a segunda e a terceira estrofe. Não é fácil, meus amores? Agora, o que é a rima? Rima é um recurso estético muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, não é? Que proporciona ritmo e musicalidade. Ela ocorre em diversos versos, ou seja, nas linhas do poema, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final do vocábulo. Então, das sílabas poéticas, um conjunto de verso é denominado estrofe. Palavras que rimam, então tia Paula vai dar algum exemplo para vocês. Amor pode rimar com calor e beija-flor. Vida pode rimar com ida ou colhida. Coração, grão, bênção, missão. Mundo, fecundo, profundo, contudo. Você, bebê, gracê, feliz. Ouvis, aprendiz. Sol, faraó, girassol, roxinol. Então, aí são alguns exemplos de palavras que rimam. Não é interessante? Agora, vamos praticar. Tia Paula vai colocar para vocês. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, vamos dar. Não é interessante? Vejam que nessa primeira estrofe do poema está o quê? Rimando. Quando tia Paula diz ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Não é lindo? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Não é lindo esse poema? As rimas do poema são, então, meus amores, ciranda, volta, cirandar, dá, quebrou, acabou. Então, preste atenção que esse poema, ele tem o quê? 4 versos e 4 estrofes. Ele tem, e ele é bem interessante. Então, você vai observar que neste poema nós temos 8 versos e 2 estrofes. Cada linha desse poema é um verso. Então, quando a gente fala ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Então, cada linha desse poema é um verso. Então, a gente contando 1, 2, 3, 4. A primeira estrofe tem 4. Na segunda, 1, 2, 3, 4. Então, temos 8 versos e 2 estrofes. Não é bem interessante? Então, gostaram? Gostaram do poema que tia Paula trouxe? Não foi bom? Então, não esqueça que o poema, ele é muito interessante. Através de um poema, nós podemos fazer o quê? É um pensamento, podemos fazer o que mais? Através de um poema, a gente pode escrever o quê? Uma carta, não é? Através de um poema, a gente pode fazer mais o quê? Através de um poema, a gente pode escrever rima, não é? É bem interessante. Então, meus amores, não esqueçam que os poemas, eles ocorrem nos versos, ou seja, na linha dos poemas, a repetição de sons idênticos
e semelhantes no final dos vocábulos. É bem interessante que vocês não esqueçam isso. Então, meus amores, tchau, até a próxima aula. Tia Paula ama vocês e estude o que é poema. Beijo, amores!